Imagina que você tá mexendo no Tinder, querendo encontrar sua cara metade, mas acaba tendo o azar de encontrar na plataforma um dos maiores golpistas que você poderia ter na sua vida. E não só você sofre de amor, como também sofre financeiramente por ele, porque ele foi lá e te endividou com uma dívida impossível de pagar pelo resto da sua vida. Tudo isso porque você conheceu alguém virtualmente. Pois bem, essa é a história do golpista do Tinder, um documentário da Netflix, que era basicamente a história do Simon Leviev, um cara que tinha como profissão de vida seduzir e endividar mulheres para manter o seu estilo de vida luxuoso ao redor do mundo. E é claro, tudo isso às custas de alguém que amou e confiou nele. E nesse vídeo você vai entender, com as dicas do livro A Arte da Sedução, como que o Simon Leviev conseguia seduzir e endividar essas mulheres. E é claro, você não só vai saber como ele fazia isso, como também vai conseguir se proteger de pessoas como ele. Tudo isso depois de assistir este vídeo. Então fica comigo até o final e não se esqueça que tudo isso está baseado nas dicas do livro Arte da Sedução. Então até o final eu vou te provar o porquê que esse livro é extremamente útil para pessoas que querem evitar cair em golpes ou até mesmo conhecer pessoas que podem ser maléficas na nossa vida. Primeiramente, meu nome é Carlos e eu incentivo as pessoas a lerem livros técnicos iguais a esse que eu vou usar para basear esse vídeo. Então, ao ler livros como esse, eu acredito que você consegue se tornar uma pessoa muito inteligente, e não só inteligente, como uma pessoa capaz de resolver problemas complexos. Tudo isso desenvolvendo o hábito da leitura, principalmente da leitura de livros técnicos, como o livro Arte da Sedução que eu vou citar aqui. Dito isso, antes de mais nada, eu peço pra você não se inscrever no canal. Exato, não se inscreva no canal. Provavelmente é a primeira vez que você tá vindo aqui, primeira vez que você tá me conhecendo, então eu não quero que você se inscreva no canal. Eu só quero que você se inscreva se esse vídeo te agregar valor de alguma forma e principalmente se esse vídeo ele te ajudar a se proteger de pessoas como essa. É claro, utilizando livros para conseguir evitar esse tipo de golpista ou até mesmo melhorar sua vida no geral. Então se você quer desenvolver o hábito de ler, principalmente ler livros úteis como esse, aí sim, se inscreve no canal, principalmente se eu agregar valor no vídeo. Do contrário, não se inscreva. Não quero que você se inscreva por dó ou por hábito. Só quero aqui no canal pessoas que realmente gostam de ler livros, gostam de ler livros especialmente técnicos, livros que realmente mudam a nossa vida, combinado? Então primeiramente, quem foi Simon Leviev? Simon Leviev basicamente era um golpista que utilizava o Tinder para atrair mulheres e, por meio da sua atração, da sua conquista, basicamente ele utilizava chantagem emocional para conseguir fazer com que as mulheres fizessem empréstimos no seu nome, utilizando cartões de crédito, tudo isso, ia lá, entregava para ele essas quantias e o Simon, ele pegava esses valores e mantinha o seu custo de vida luxuoso. Só que ele fazia um esquema, basicamente pegando o dinheiro dessas mulheres para custear um luxo em outro país ou em outro lugar que ele estivesse, para também atrair mais e mais mulheres. Basicamente, esse era o golpe que o Simon fazia, utilizando o Tinder. Ou seja, para levantar bastante dinheiro, ele basicamente seduzia mulheres, depois convencia elas de fazer empréstimos e abrir cartões em seu nome. Ele até utilizava uma empresa dele para isso, fazia tudo isso, conseguia valores exorbitantes, porque ele conseguia mostrar aos bancos, às instituições financeiras, que aquela pessoa que ele contratou, no caso a pessoa que ele ia aplicar o golpe, tinha nome bom, tinha comprovação de renda e tinha como pagar aqueles valores exorbitantes. Então ele fazia, por meio dessa empresa de fachada dele, uma maneira de convencer as instituições financeiras a liberarem dinheiro para as vítimas, e as vítimas, de bom grado, querendo agradar ele, principalmente ajudá-lo, elas iam lá, entregavam aquela quantia diretamente pro Simon, que, por tabela, pegava, ia lá, atraía outra vítima em outro país e acabava continuando, perpetuando esse golpe com o passar do tempo. Conforme é também mostrado no documentário da Netflix, Simon já tinha crimes no seu passado utilizando golpes parecidos, não necessariamente com mulheres, mas um dos seus primeiros golpes já era relacionado a um esquema parecido, de golpes financeiros, golpes que lesam a pessoa financeiramente no geral. Simon já tinha esses crimes, porém, ele nunca era pego porque ele viajava de país para país trocando sua identidade. Então Simon Leviev, por exemplo, já nem era o nome de nascença dele, o nome de nascença dele era outro. Dessa forma, ele não só não fazia empréstimos no nome dele, ou seja, as autoridades nem faziam ideia quem que era ele, quem que estava aplicando esses golpes, porque ele fazia empréstimos, cartões no nome das vítimas, como também toda vez que ele trocava de país, ele trocava sua identidade, então ficava praticamente impossível para as autoridades rastrearem ou verem que tenha algo de errado com aquele cara, porque ele literalmente estava debaixo do radar das autoridades. Uma outra característica do golpe dele é que ele não só utilizava a empresa dele, a LLD Diamonds, uma empresa de fachada, para conseguir convencer instituições financeiras, contratando essas mulheres nessa empresa dele, que também, novamente, é uma empresa de fachada
fachada, então até o nome é roubado de uma empresa real. Porém, mesmo sendo uma empresa de fachada que ele conseguia operar para contratar essas mulheres, por meio de todo esse esquema, ele ainda conseguia convencer os bancos, que não conseguiam identificar a fraudulência desse processo, e conseguia convencer os bancos que aquelas mulheres que ele contratou para a empresa tinham uma renda autossuficiente para isso, para conseguir ter cartões, empréstimos. Ele não só conseguia atrair esse tipo de vítima, como também ele atraía um segundo outro tipo de vítima, que eram vítimas que de fato tinham dinheiro. Tanto que uma das mulheres, das 3 mulheres citadas no documentário, chegou a tirar economias próprias, economias que ela estava fazendo para comprar algo para ela, se eu não me engano, uma casa. Ela tirou essas economias para entregar diretamente pro Simon. Então Simon, ele também atraía vítimas de alta renda, de certa forma, vítimas que tinham dinheiro e eventualmente confiavam nele, e a ponto de dar o dinheiro para ele. Infelizmente, ele também conseguia atrair esse segundo tipo de vítima, não só as que ele convencia por meio da contratação, por meio da LLD Diamonds, como ele também convencia mulheres que tinham dinheiro para dar dinheiro para ele. Esse também era uma das grandes características do seu golpe. Mas agora pensando na questão emocional, na questão psicológica de tudo isso, utilizando o livro A Arte da Sedução, por que Simon Leviev conseguia seduzir essas mulheres a fazer algo que é muito importante para praticamente toda e qualquer pessoa: dar dinheiro para alguém que praticamente você acabou de conhecer, querendo ou não, na sua vida? Como ele fazia isso? Obviamente, a história do Simon não é citada no livro Arte da Sedução, então tudo que eu vou falar aqui vai ser baseado nas dicas do livro, de fato, mas o Robert Greene não cita o Simon diretamente no livro. É importante deixar isso claro. E também uma segunda observação aqui: eu que vos falo aqui pra vocês, eu não sou especialista em sedução, tampouco sou formado em psicologia. Tudo que eu vou falar aqui vai ser baseado exclusivamente no livro A Arte da Sedução. Portanto, para uma maior acurácia nas informações que eu tô passando aqui, recomendo que vocês, sim, leiam o livro e, claro, me questionem. Deixem nos comentários se tem algum furo de lógica, qualquer coisa do gênero, porque, novamente, eu tô usando o livro, e se você quiser questionar esse vídeo, utilize o seu questionamento para questionar o Robert Greene em si. Eu só tô utilizando o livro como um leitor de livros para conseguir trazer e fazer esse conteúdo para vocês. E também fica até o final do vídeo, porque eu vou te explicar o porquê você deveria ler o livro Arte da Sedução. Esse livro, ele tem um potencial de te livrar de muitos problemas, e não só isso, ele é um livro muito bom no geral. Eu espero que por meio desse vídeo você possa perceber o quão fácil fica entender como o funcionamento do golpe do Simon funcionou por meio das dicas do próprio livro. Então fica até o final, que eu também vou explicar o porquê você deveria ler esse livro. A primeira coisa que você tem que entender, principalmente depois de ler o livro do Robert Greene e começar a analisar a realidade, principalmente a realidade psicológica das relações interpessoais, é que pessoas têm idealizações, ou seja, elas têm ideias, elas têm desejos, elas têm necessidades reprimidas, que com o passar do tempo, principalmente quando elas saem da infância, da adolescência e começam a entrar na fase adulta, principalmente nesse processo, quanto mais passa esse tempo, pior fica. Ou seja, as frustrações da pessoa começam a ficar mais evidentes, as necessidades começam a ficar mais latentes, ao mesmo tempo que ela não consegue realizar. Então, por exemplo, com o passar do tempo, os seus sonhos, de repente ter uma carreira, de repente conhecer alguém que você realmente ame, ou até mesmo as decepções conforme você vai vivendo, tudo isso vai somando na sua vida, e com o passar do tempo você fica cada vez mais descrente, principalmente quando se fala de amor. Porém, mesmo que a gente comece a ficar cada vez mais cético em relação a encontrar um amor ou atingir um sonho, seja ele da sua carreira profissional, independente do que for, essas necessidades ainda existem, a diferença é que você tá mais cético. Mas no fundo, conforme explica o Robert Greene, você tá doido pra sanar essas necessidades, pra atingir esses objetivos, esses desejos. Você não quer viver o tempo todo cético, você também quer sonhar em atingir esses objetivos. Entendendo isso, fica muito fácil de ver o porquê que algumas pessoas ficam extremamente apegadas psicologicamente a uma outra pessoa. Normalmente, essas pessoas, elas têm a capacidade de conseguir fazer com que na presença delas, esses sonhos, essas necessidades reprimidas, principalmente em relação a aventuras românticas, isso fica muito mais palpável na presença de alguém que te dá esse tipo de gatilho emocional. Principalmente quando a pessoa conhece muito bem você. Ela sabe exatamente quais são as suas necessidades, os seus desejos reprimidos, quais foram as suas frustrações de vida. Então, deixando isso claro aqui pra você, uma dica clara do livro pra você que quer seduzir ou entender o porquê que você cai mais facilmente em alguns tipos de seduções, você consegue perceber isso na série, quando a primeira vítima dele, do Simon Leviev, começa a explicar o porquê que ela estava ali no Tinder. Isso é muito importante pra você entender o porquê que o golpe do Simon funcionou no geral. A entrevistadora, ela começou
começou a perguntar pra mulher, pra primeira mulher entrevistada e que sofreu golpe no documentário, a primeira mulher que apareceu no documentário, ela começa a questionar por que a mulher estava no Tinder. E ela deixou claro, de fato, ela tava ali por curiosidade, ela também tava na busca de alguém que amasse ela, e ela até mesmo foi bem específica no tipo de desejo que ela queria sanar, o tipo de desejo que ela reprimia, e ela entendeu que o Tinder seria o lugar ideal para conseguir ajudar ela. No caso, ela citou, por exemplo, que o ideal de amor dela, o que ela acredita ser aquilo que é o verdadeiro amor, aquilo que ela idealiza, que ela gostaria de ter na vida dela. Por exemplo, é o tipo do amor mostrado no filme Bela e a Fera. O filme A Bela e a Fera é uma construção sim da Disney, é um filme feito para crianças, mas note o que eu falei lá no começo. Essas idealizações, desejos frustrados, eles podem começar na infância, na adolescência e piorar com o passar do tempo. Então, uma mulher que cresceu vendo A Bela e a Fera, ela pode sim continuar na fase adulta, idealizando que ela vai ter um tipo de amor igual àquele. Porém, a realidade às vezes tende a ser decepcionante. Portanto, ela fica uma presa muito mais fácil de sedutores como o próprio Simon, que conseguem pegar ali, mesmo que brevemente, esse tipo de desejo reprimido que ela esconde. E note, novamente, se você tem algo parecido com isso, algum desejo reprimido assim, isso não é ruim. Isso não é algo que você deva reprimir mais ainda. Muito pelo contrário, seria interessante você ter a percepção disso, você trazer isso pra sua consciência, porque, na verdade, não tem como haver sedução, ou seja, não tem como você pensar em casamento, você não tem como você se relacionar com ninguém, nem mesmo com seus pais, com amigos, se você não tem vazios para preencher. Isso é natural da psicologia humana, conforme explica o próprio Robert Greene. Então não busque reprimir isso, é natural que isso aconteça. O que é importante você fazer é tornar isso consciente, porque note, essa mulher, ela estava ali no Tinder, um ambiente totalmente favorável a ela encontrar alguém que minimamente poderia preencher essas necessidades dela. Então sim, ela estava carente, ela estava procurando alguém ali no aplicativo, porém, pode ser que se ela tivesse isso um pouco mais consciente, tomasse um pouco mais de cuidado com as pessoas com quem ela se relacionasse, levando em conta sim as frustrações dela, os desejos que ela tinha, ela já poderia evitar o golpe do Simon por aqui, porque ela seria um pouco menos carente na hora de dar atenção para um dos homens que ela viesse a conversar no próprio Tinder. Porém, como de fato ela não tinha a percepção disso, ou não teve graças à percepção de não ler o livro Arte da Sedução, como que então o Simon, pegando essa característica da vítima, ou seja, não falamos de sedução se não entendermos a vítima. Então agora que entendemos a vítima, como que o Simon conseguiu encaixar tão bem na mente dessa pessoa, dessas vítimas no geral, porque todas elas tinham mais ou menos esse mesmo padrão. No livro Arte da Sedução existem 10 personalidades sedutoras, seriam 10 arquétipos, que basicamente são estratégias comuns, estratégias compiladas de 10 tipos de sedutores diferentes. Dentre eles, o Simon a gente pode caracterizar como um amante ideal, só que ele é um amante ideal mais especializado no ideal romântico. Basicamente, o amante ideal do gênero romântico, ele consegue pegar essas idealizações de falta de aventura, tédio, tudo que a mulher sofre em relação a isso, falta de aventura amorosa. Ele é o cara que vai conseguir preencher essas lacunas. Tudo que a mulher idealiza no que seria um romance ideal pra ela, ele vai conseguir estudar essa vítima, ele vai conseguir identificar isso nela e, a partir do estudo dele, da percepção que ele conseguiu ter ali momentânea, ele vai começar a entregar aquilo que a mulher anseia. Novamente, pensa no caso da primeira mulher do documentário. Ela deixa claro exatamente qual era o tipo de dor que ela tinha, qual era o tipo de relacionamento que ela queria. O que o Simon fez, na verdade, foi basicamente entregar aquilo que ela já queria. Pra você ter noção como que essa estratégia ela não se limita apenas aos relacionamentos amorosos, dentro do livro Arte da Sedução, Robert Greene cita, esse de fato ele é o autor cita, o exemplo do ex-presidente Roosevelt. O Roosevelt, de acordo com Robert Greene, ele se elegeu vendendo a promessa de que os americanos estavam acomodados e entediados com a vida que eles levavam, principalmente a vida como um país. Ou seja, os Estados Unidos, o Roosevelt conseguiu vender a ideia de que naquela época eles estavam acomodados, eles não estavam sendo o país referência, eles não estavam vivendo a aventura que os Estados Unidos merecia de ser referência no mundo, mesmo que a economia daquele país estivesse pujante, que a economia estivesse boa, na verdade. Roosevelt, para conseguir se eleger num país que de fato estava acomodado e vivendo um momento bom, ele conseguiu criar essa necessidade, ou deixar essa necessidade um pouco mais clara na cabeça do povo americano, de que por meio da presença dele, ou seja, ele tendo eleito, por meio da presença dele, os americanos poderiam viver de fato aquela aventura de ser um país dominante. E tudo isso, note, ele identificou uma necessidade, ou se essa necessidade não existia, ele criou essa necessidade na cabeça do povo americano. Isso é uma característica clara, claríssima, de um amante ideal do gênero romântico. E em paralelo com a técnica utilizada pelo Roosevelt, que ele conseguiu por meio ele se elegeu por meio dos símbolos nacionais, que ele vendeu a ideia
de que estavam perdidos naquele país. Diferente do Simon, o Roosevelt ele pegou símbolos nacionais para conseguir construir a sua ideia de que o país estava precisando de uma aventura. Simon, por outro lado, fez algo parecido, mas obviamente não igual. No contexto do Simon, ele se preocupou muito mais por meio do seu perfil no Tinder, e não só no perfil também, nos seus encontros, nos primeiros encontros que ele tinha com as suas vítimas, ele conseguia construir muito bem a ideia de que ele tinha uma vida luxuosa. Ele era um homem aventureiro, que estava sempre viajando, que era, de certa forma, cercado por luxo. E isso atrai as pessoas, de certa forma, principalmente as mulheres, que estavam justamente o quê? Buscando aventura, buscando romance, buscando sair do tédio, tentando buscar idealizações que elas tinham na infância, por meio dos filmes da Disney, por exemplo. O Simon, ele não só apelava pro visual, ele também conseguia apelar muito bem pros 5 sentidos. Isso também é abordado no livro Arte da Sedução. Os sedutores, normalmente eles tendem, principalmente os sedutores homens, eles tendem a se preocupar muito mais com o visual, tentar seduzir por meio do visual. Porém, no caso das mulheres, é muito mais eficaz não só apelar pro visual, como também pros outros 5 sentidos que as pessoas têm no geral. Então, os dates dele eram muito recheados não só de coisas visualmente boas, mas também o paladar era bom, porque ele sempre levava as suas vítimas para restaurantes que eram extremamente luxuosos e por consequência o cardápio devia ser muito bom também. Ele fazia as vítimas se encontrarem com ele em locais muito bem luxuosos, muito bem localizados, então estar ali, sentir-se naquele lugar já era uma presença e tanto. Tudo isso são atenções a detalhes visuais, buscando sempre atingir as idealizações românticas e de aventura que acabavam atraindo as mulheres já mesmo no primeiro encontro. Mesmo que no caso da segunda vítima, citada no documentário, acabasse mesmo apenas em amizade. Mesmo nessas situações, o estilo de vida do Simon era tão interessante que as vítimas até mesmo aceitavam ser amigas dele, pra justamente estar ali com ele, porque ele era uma pessoa legal. O que ele proporcionava também era muito bom, era atraente. Portanto, todas essas características são características de um amante ideal, uma pessoa que se preocupa com os detalhes, que se preocupa em trazer todas essas características na vida de uma pessoa, principalmente na pessoa que busca aventura. No livro Arte da Sedução, por exemplo, é citado um exemplo utilizando a importância dos 5 sentidos das pessoas num case de sedução muito importante politicamente falando. No caso, era uma imperadora que tomou o controle do país, literalmente matando a pessoa que estava no poder, que era o seu marido. Para conseguir convencer os outros países, os outros líderes de estado de que ela realmente era uma pessoa boa, ela teve a seguinte ideia. Assim que ela tomou posse, ela conseguiu tomar o poder daquele país, que ela literalmente derrubou, mas ela não queria deixar isso claro, ela convidou as mulheres desses líderes para um evento que ela ia fazer no país dela, um evento típico daquele lugar. Como seu objetivo era literalmente fazer com que as pessoas mudassem de opinião frente a ela, frente ao que ela fez, derrubou o governo, ela fez questão de agradar as mulheres desses líderes de estado, se preocupando com toda a experiência que elas iriam ter ao aceitar o convite de ir naquele país e naquela festa. Então, desde as comidas, ou seja, paladar, desde coisa muito deslumbrante, ou seja, um cenário bonito, muita festa, muita luz, as emoções que elas sentiam, porque era uma festa temática, então tinha de tudo ali, tudo realmente para atingir todos os 5 sentidos, cheiro, paladar, tudo ali dos 5 sentidos. Essa imperadora fez com que todas as experiências que essas mulheres iriam passar junto dela fosse extremamente agradável para que a opinião que elas tinham justamente da imperadora fosse alterada e elas fossem para os seus maridos, líderes dos seus respectivos países e impérios, falar bem dessa mulher. Então note que até mesmo na política esses truques são muito antigos, esse truque de você apelar para os 5 sentidos das pessoas, isso é extremamente sedutor e é citado, no caso dessa história que de fato é relatado no livro Arte da Sedução pelo Robert Greene, esse truque já é
comum, antigo, e não é de hoje, não é só o Simon que aplica isso. É um truque bem, na verdade, careta. Uma outra característica muito importante, agora voltando para as ideias do Simon, como ele conseguia fazer todo o processo de sedução dele, uma outra coisa muito importante que ele fazia era o apelo ao uso da linguagem sedutora. Porém, uma linguagem sedutora com contrastes também, principalmente no primeiro encontro. Basicamente, de acordo com Robert Greene, a linguagem sedutora é uma linguagem que você foca em atingir as emoções das pessoas. O contraste da linguagem sedutora é a linguagem normal, que é basicamente a gente tentar falar de forma racional, tentar falar de forma lógica, ou até mesmo de forma egoísta, tentando atingir aquilo que a gente quer. Então, deixando claro as nossas intenções, ou até mesmo falando diretamente aquilo que a pessoa quer ouvir. Porém, nem tudo o que a gente fala de maneira direta é o que atrai as pessoas, o que emociona elas. Isso é a linguagem normal. Você pode até mesmo, por meio de sinceridade, ou até mesmo sendo claro na sua abordagem, você pode até mesmo irritar as pessoas. Porém, o Simon, assim como os sedutores, de fato, eles se preocupam muito mais com a linguagem sedutora, que é você utilizar as palavras para tocar as emoções da pessoa. Isso o Simon fazia muito bem utilizando um contraste, ou seja, ele falava de assuntos racionais, em a primeiro momento, como negócios, ele falava dos seus negócios, como ele enriqueceu, de onde ele veio. Porém, logo em seguida, ele já entrava em assuntos totalmente emocionais e interessantes para a mulher, como por exemplo, a relação conturbada que ele tinha com a sua filha, que ele não conseguia ver ela a todo momento, que ele não tinha o contato que gostaria com elas. No próprio documentário, você vai ver que quando você vai ter acesso a esse tipo de estratégia dele, quando ele de fato aplica essa estratégia e a vítima comenta sobre, até mesmo a própria vítima deixa claro que aquilo até interessava ela. Beleza, ele começou falando de negócios, mas na hora que ele começava a falar da filha dele, a própria moça deixa isso claro. O assunto começava a ficar mais interessante. Por quê? Justamente o contraste, era uma linguagem sedutora. Ele começou a falar coisas que tocam as emoções, principalmente filhos, coisa de família. Isso, no caso das vítimas citadas do documentário, era até algo importante. Elas queriam ter uma família, elas tinham preocupação em ter filho em algum momento da vida delas. Então, quando o Simon citava isso, depois de falar de um assunto, de certa forma, chato, desinteressante, um assunto racional, isso brilhava os olhos dela e gerava o contraste. E note que conforme o Simon escalava, ele começava a conversar por mais e mais tempo com essas mulheres, e elas começavam a se sentir mais amadas, seguras e protegidas na presença dele, as promessas de ter uma família com ela, ter filhos, ter essa mulher pra vida toda, ficava cada vez mais atraente para essas mulheres, a ponto delas começarem a perder a noção da realidade que elas estavam vivendo ali, de certa forma. Então, quanto mais tempo elas passavam com o Simon, lembrando, tudo isso daqui é um acumulado de coisas que o Simon fazia para seduzir elas. Então, começava ali com 5 sentidos, depois começava entendendo as idealizações dela. As vítimas também estavam muito propensas a comprar esse tipo de idealização que ele vendia para elas. Note que essa bola de neve fica cada vez mais difícil de sair emocionalmente dessa teia do Simon. Então, ele nem precisava ser muito óbvio na estratégia dele. Em dado momento, a vítima ia começar a gostar dele e até mesmo ia atacar ele por conta própria. Esse, na verdade, é o momento em que o seduzido começa a achar que é o sedutor. Ou seja, ele começa a achar que ele tem que agredir, ele tem que tomar a primeira iniciativa. Sendo que, na verdade, e isso é o auge da sedução, se você consegue fazer isso, você já venceu o jogo. Se você faz com que o seduzido ache que é ele quem tá seduzindo e tem que tomar atitude, se você foi capaz de tramar esse tipo de estratégia, basicamente a sua sedução tá ganha. Porque tudo que você faz logo após conseguir deixar isso implícito, logo após convencer a vítima a fazer isso, todos os seus movimentos ficam muito mais fáceis. Tanto é que é um erro das pessoas quererem ser diretas, quererem demonstrar o seu amor logo de cara, serem realmente abertas com aquilo que elas sentem logo de cara, principalmente no começo do seu relacionamento que você tá tentando, no caso que você tá tentando seduzir uma pessoa. Então, logo após ele passar esse estágio, principalmente dos primeiros dates, no caso, no primeiro date ele já conseguia gerar um abalo emocional bem grande, ele já conseguia se apegar emocionalmente com a vítima de uma maneira muito fácil. Porém, conforme passava o tempo, ele também utilizava uma estratégia muito importante, nesse caso, não para atrair à primeira vista ou para começar a atrair de primeira, mas para manter a atração da pessoa por você. Essa estratégia também é muito interessante de você analisar, principalmente com pessoas que conseguem fazer com que as outras fiquem extremamente emocionalmente apegadas a ela, mesmo que isso dure meses ou até mesmo anos. No caso aqui, não que seja a personalidade sedutora predominante dele, mas ele começava a utilizar técnicas mais coquetes. O que seria o coquete? Basicamente o coquete era uma pessoa que ele utiliza da sua autoconfiança, da sua autossuficiência para, em alguns momentos, dar prazer e em outros ele também conseguir se retrair, fazendo com que a vítima comece a ficar insegura sobre si mesma. Será que ele não tá gostando de mim? Será que eu fiz alguma coisa para ele? Ou seja, essa ausência, esse momento em que ele
não está presente na vida dela, começa a aumentar a atração dela. Não porque ele simplesmente começou a ignorar ela ou se afastou da vida dela. Muito pelo contrário, se você se afasta muito da pessoa, ela vai tender a ficar com raiva de você ou até mesmo esquecer você de uma vez. Mas ele sabia se ausentar nos momentos certos. Por exemplo, ele não era presente o tempo todo na vida da pessoa que ele acabou de seduzir. Ele deixava claro que o tempo todo ele estava viajando. Ele também deixava claro algo muito importante, que não só ele era um homem ocupado como um homem que não estava disponível o tempo todo, até mesmo porque supostamente ele estava sendo procurado pelos seus inimigos, existiam pessoas que queriam derrubar ele, então naturalmente ele tinha uma coisa mais importante para fazer do que dar atenção para aquela mulher, no caso. Tudo isso são características coquetes. Ele conseguia se ausentar da maneira correta, da maneira que de fato, em algum nível, todo mundo deveria fazer, que é tendo o que fazer da sua vida, tendo um trabalho, tendo um projeto para rodar, e não só tá ali carente, dependendo, querendo a atenção daquela pessoa que você gosta. Então, como que ele conseguia fazer com que, mesmo em momentos que ele estava em outro país, naturalmente aplicando golpe em outras mulheres, como é que ele conseguia, mesmo distante, a milhares de quilômetros de distância, não só ter ali a sua presença no WhatsApp, mandando mensagem, que de certa forma não é algo tão forte emocionalmente falando, como é que ele conseguia manter a presença dele na cabeça das pessoas, das vítimas, mesmo estando afastado, longe, distante delas fisicamente? Ele sabia, nesse caso, poetizar a presença dele. O que isso significa de acordo com Robert Greene? Basicamente, ele utilizava objetos ou alguma forma, sendo um objeto ou não, de estar ali presente na cabeça da pessoa. O que você tá querendo dizer então, Carlos? Bom, basicamente o que eu quero dizer é o seguinte: ele era mestre em comprar, por exemplo, buquê de flores, comprar presentes específicos, presentes, no caso dele que tinha dinheiro, presentes até mesmo luxuosos, pra pessoa que ele queria estar ali, mesmo distante, estar na mente dela. Por que dar um presente certo, no momento certo, que realmente a pessoa goste, por que isso é tão importante? No caso, você precisa estar ali, mesmo distante, preenchendo a mente da sua vítima com a sua presença, de certa forma. E presentes são as melhores formas de fazer isso, porque um presente é algo inanimado. Porém, a pessoa sabe quem deu aquele presente, principalmente, a depender do jeito que você deu aquele presente vai ter uma presença marcante, emocionalmente falando, muito grande na mente da vítima. Então pensa da última vez que você conseguiu dar um presente que alguém nunca esqueceu. Um presente que você deu, até mesmo achou que ia ser qualquer coisa para aquela pessoa, de repente ela fez aniversário e você pensou em alguma coisa que ela gostasse ali mais ou menos, comprou, deu o presente e essa pessoa realmente usa ou guardou o presente, tipo, por muito e muito tempo. É esse o efeito de poetizar a presença. Você consegue fazer com que alguns objetos sejam extremamente marcantes. Ou seja, você não precisa estar ali todo dia conversando com a pessoa, estar ali todo dia fisicamente com aquela pessoa. Um simples objeto já é o suficiente para que ela nunca mais se esqueça de você. Ao olhar naquele objeto, aquele presente que você deu, ela já consiga se lembrar de você. E quando eu digo que não é só objeto, pode ser, por exemplo, coisas como uma viagem, você fazer uma viagem com uma pessoa que seja inesquecível, um lugar que ela nunca foi. Basicamente é sair do tédio e fazer algo que seja extremamente e emocionalmente muito engajante. Então, nesse quesito, você vai ver no documentário que o Simon era mestre em não só dar presentes que as suas vítimas gostavam, como também ele sabia fazer com que lugares ficassem na cabeça das suas vítimas, lugares luxuosos. Isso era uma característica muito forte dele. É por isso que mesmo distante, ele conseguia convencer as vítimas, pelo próprio WhatsApp, a emprestar dinheiro, porque ele conseguia, lá atrás, antes de pedir o dinheiro, ele conseguia já lá atrás construir um vínculo emocional muito forte. E por favor, entenda algo importante que até mesmo o livro deixa claro: não tente encher a sua vítima de atenção. Não tente, beleza, agora você entendeu que presentes é legal, tentar agradar indo a lugares, tendo coisas marcantes é legal, top, funciona, mas não enche a pessoa disso. É um presente ou dois no máximo, muito bem trabalhados, muito bem estudados, para você dar para aquela pessoa e pronto, é o suficiente. Porque a pessoa que quer agradar demais, ou seja, dando muito presente, tentando agradar muito, tentando sair muito com aquela pessoa para lugares interessantes, quanto mais você tenta agradar alguém, mais claro fica isso pra vítima, no caso, e não só fica mais claro, como demonstra que você é inseguro. Insegurança na sedução é matador, isso é uma característica anti-sedutora, aliás. Portanto, tente poetizar sim a sua presença, tente começar a se ausentar da vida da pessoa, mas faça com uma certa parcimônia. Não faça isso muito exagerado pra um lado, ou seja, você tenta ser muito coquete, muito afastado da pessoa a ponto dela te esquecer, mas também não tente encher a vítima de atenção a ponto dela ficar enjoada de você. Isso também é muito possível. Portanto, depois de fazer todo esse processo nesse estágio, o Simon já não só pedia sim pra namorar com algumas vítimas, no caso a primeira vítima, ele fez toda essa construção e pediu pra namorar com ela, porém, ele também fazia algo muito importante. Depois de construir todo esse vínculo emocional,
final, ele novamente voltava a gerar contrastes. Sim, ele pedia pra namorar com ela, normalmente era um momento de um pico emocional muito grande pra aquela mulher que tava vendo todas as suas idealizações sendo alcançadas por meio daquele rapaz. Ele fazia sim o pedido de namoro, porém ele fazia algo muito interessante. Isso daqui ele vai servir lá na frente quando ele começa a pedir empréstimos. Diretamente, essa estratégia que ele fazia aqui começava a servir na hora de pedir empréstimos, que era o seguinte: ele deixava claro que aquele relacionamento com ele era arriscado. E por que era arriscado? Porque existiam inimigos atrás dele. Então ele gerava um contraste. A vida dele era muito boa, a vida dele era muito agradável, gerava muitas emoções pra mulher, e não só isso, não só emoções positivas, emoções negativas também. Estando com ele, talvez ela teria que lidar com o fato de que pessoas más poderiam não só fazer mal pra ele, como agora fazer mal pra ela. Mas naturalmente ele gerava sempre contraste. Então ele ia lá, dava prazer, mostrando toda essa vida luxuosa dele, ia lá pedir namoro. Depois ele dava o downgrade, ele mostrava que, pô, tem perigo aqui. Porém ele ia lá e gerava mais um contraste. Não, mas comigo você tá segura. Isso é muito importante na sedução pelo seguinte: de acordo com Robert Greene, você não pode ser, em hipótese alguma, alguém muito familiar. Ou seja, você não pode ser alguém o tempo todo bonzinho, alguém o tempo todo racional. Você não pode ser só uma coisa, você não pode ser apenas uma coisa. Você tem que tentar trazer vários contrastes. De repente você tem uma vida boa, mas a sua vida também não é tão boa assim. Todos esses contrastes fazem com que você tenha uma característica um pouco mais misteriosa. Isso funciona porque as pessoas odeiam o tédio. E o tédio, ele é gerado pela familiaridade. Pensa numa série. O roteirista que faz uma boa série, principalmente na Netflix, na Amazon, em todos esses lugares, uma boa série, um bom filme, uma série que consegue gerar altos e baixos, contrastes emocionais. Então, normalmente é o super-herói que começa salvando o mundo, porém ele começa a ter problemas pessoais, depois ele vai lá, começa a superar. Quando ele tá superando, ele vai lá e tem outra crise. Aí, no final, ele vai lá e consegue salvar o mundo de novo, ou ele consegue sair de uma crise existencial na vida dele. Ou seja, contrastes são importantes. Imagina um filme de super-herói que o tempo todo o cara é bonzinho, o cara se dá bem, o cara consegue resolver os problemas, ele salva o mundo toda hora, ele não tem problema algum na vida dele. Cara, seria um filme, uma série muito chata de ver, porque você sabe o final. Portanto, se você vê um filme, uma série desse estilo, que não tem nenhum alto e baixo, não tem nenhum suspense, não tem nenhum drama, é tão familiar, é tão clichê, naturalmente você não vai ter interesse de ver essa série, de gastar o seu tempo. Imagina agora pessoas assim, pessoas que você já sabe como é, pessoas que não oferecem nenhum tipo de aventura, risco. Literalmente você não vai se relacionar com ela, você não quer ter ela por perto. É por isso que as mulheres nesse estágio, elas acabam aceitando viver com o Levi, mesmo que ele tivesse todo esse risco, porque, pô, ele já é um cara que trazia luxo, trazia emoção. O que é agora só ter esse lado negativo? Querendo ou não, esse lado negativo, por mais que não seja consciente, é um lado negativo que elas gostariam de ter. Por que não ter também agora um pouco de aventura perigosa com o Simon Levi? Entendeu? Portanto, a familiaridade, ela é extremamente ruim para sedução. Você tem que ser alguém totalmente misterioso, alguém, de certa forma, até arisco, alguém perigoso. Porque, não ao pé da letra do perigoso, porém alguém que oferece não só prazer, como oferece risco também. Isso é muito importante para sedução. Novamente, é só lembrar do exemplo do filme. Se para filme você já não consegue aguentar clichês, imagina pessoas. Então, utilizando isso ao favor dele, agora ele já não só tinha a vítima como a sua namorada, como uma pessoa extremamente engajada com ele, emocionalmente falando, como agora ele também conseguia pedir dinheiro para ela. Por quê? Esse perigo, esse risco que ele tinha por ser o Simon, por ser alguém importante, vinha justamente por conta de que existiam supostos inimigos atrás dele, pessoas que queriam o mal dele e que eventualmente iam fazer de tudo para derrubar ele. Ele construiu essa história por trás do perigo que ele passava. Então agora ele já começa a pedir dinheiro para suas vítimas utilizando justamente essa desculpa. Só que ele não pede dinheiro de uma forma, utilizando a linguagem normal. Ele utiliza agora a linguagem sedutora. Ele criou todo um contexto para utilizar a linguagem sedutora, que mexe com as emoções para convencer a vítima. Então, se você ver o documentário, você vai ver que ele vai pedir dinheiro, por exemplo, depois de mostrar que algo muito ruim aconteceu com ele e com o guarda que supostamente defendia ele desses ataques. Ele vai mostrar fotos e vídeos da péssima situação que eles estão ali.
Então, eles foram atacados, inimigos me atacaram, meu Deus, me ajude. Aí bloquearam a minha conta, nossa, estou perdido. E agora, amor, o que que eu vou fazer? Será que você não poderia me ajudar? Então, quando o Simon fazia isso, era prato cheio, era só ele escrever me dê dinheiro que as mulheres iriam dar dinheiro pra ele. Por que você não vai dar dinheiro pra alguém que você gosta, alguém que você confia, que você já sabe que tem enfrenta esses problemas? Por que que justo agora, quando ele mais precisa de você, depois de ele ter dado todo aquele show dos cinco sentidos, com muito luxo, com muita atenção e carinho, por que que agora você não vai ajudar ele? Então, note que o golpe dele, o trunfo dele era fazer toda essa construção sedutora pra ir lá e fincar a faca com tudo pra pedir dinheiro. Porque agora a vítima estava totalmente vulnerável a ele. É muito fácil agora pra ele conseguir fazer um pedido de dinheiro. E note que até nisso ele tomava um zelo. Era um pedido pequeno. Preciso de uma pequena quantia. E essa quantia pequena que ele pedia, ele já devolvia não muito tempo depois. Então ele não só fazia todo o emocional, como também ele conseguia construir a confiança. Pô, ele é rico, ele tem como me pagar. Em algum momento, de fato, ele pagou a fatura do meu cartão. Por que que eu vou temer emprestar dinheiro pra ele agora? Não, tá tudo bem. E sempre que a vítima coadunava em ajudar ele, sempre que a vítima ajudava ele também fazia algo muito importante pra sedução, que era fazer elogios certeiros. Então a vítima ia lá no estágio mais emocional possível de ver o seu amado, né, o suposto amado, sofrendo. Ela ia lá, ajudava ele com dinheiro, ele ia lá e dava um elogio certeiro. Nossa, algo do tipo, nossa, muito obrigado por ter me ajudado, sem você eu não seria ninguém. Então, pô, pensa da sua visão, um cara que é supostamente muito importante, um cara muito rico, um cara incrível. Ele precisa da sua ajuda, que supostamente a sua ajuda é a ajuda de um mero mortal. Você vai lá, ajuda ele, te elogia como se você fosse a pessoa mais importante do mundo, como se você fosse um presidente ou uma presidenta. Você vai ficar muito lisonjeada pelo elogio dele. Ele não vai nem precisar se esforçar, não vai precisar nem mentir. Ele só vai falar, muito obrigado por ter me ajudado nesse momento difícil, agora eu sei que eu posso contar com você, te amo. Pronto, acabou. Você já tá destruída, você vai fazer qualquer coisa, no caso das mulheres, elas realmente faziam isso, você vai fazer qualquer coisa pra estar ali com esse cara. E é aqui que ele já, infelizmente, começava a escalar o golpe dele de uma forma que não dava mais pra vítima voltar atrás, pelo menos financeiramente falando. Chegava a hora do final do golpe, logo após ele fazer toda essa construção, esses elogios, depois, quando chegava no final do golpe, basicamente ele endividava a mulher ao máximo que ele podia. Ele utilizava a empresa de fachada dele para convencer os bancos, ele fazia a mulher tirar dinheiro da onde não tinha. Quando chegava nesse estágio, que o golpe já estava consolidado financeiramente falando, ele acabava sumindo da vida da mulher. Então, quando ele não ia mais efetuar os pagamentos das faturas, dos empréstimos, era o momento que ele sumia. Nesse caso, deixo claro, como leitor do livro, eu não consigo entender essa parte como sedutora. Ele sumiu da vida da pessoa, por isso ela ficava ainda mais indignada em tentar reconquistar ele. Beleza, sim, tem um pouco de coqueteria aqui. Tava percebendo que havia um golpe ali, algo estranho, e o sumiço dele só provava isso de alguma forma. Novamente, até algo interessante de se ver. É o momento em que talvez a coqueteria, você se ausentar no momento errado, né? Vamos dizer que ele quisesse continuar essa sedução com as mulheres. Essa ausência que ele fez, por exemplo, já não fez sentido, já foi algo antissedutor. Pelo menos do meu ponto de vista como leitor. Mas note, algo importante quando ele sumia da vida das vítimas. Isso já é uma construção que ele fez antes. No seu processo sedutor, no seu processo como amante ideal, realizando os desejos da vítima, etc. Mesmo quando as vítimas começavam a cair na real de que ele sumiu porque aplicou o golpe nelas, elas ainda negavam a realidade. Elas não conseguiam compreender que aquilo poderia terminar num golpe milionário na vida delas. Muito disso, é claro, vinha por conta do medo do calote, de tomar o calote do Simon. Porém, tem algo muito importante que o livro Arte da Sedução dá de exemplo, que é a relevância, o quão importante ou quão até mesmo perigoso também você estar totalmente emocionalmente engajado com uma pessoa, com uma relação, com alguma coisa. Que é o seguinte, chega um momento que você tá tão emocionalmente engajado com o assunto, que você começa até mesmo a negar a realidade, se possível. Você até mesmo nega a realidade. No caso do Robert Greene, ele cita um exemplo muito emblemático de um momento em que as emoções e os seus desejos reprimidos começam a distorcer a sua própria realidade, que é o exemplo do Shipei Pum.
Era um chinês ou japonês, eu nem sei se eu pronunciei o nome dele certo. É o exemplo de uma pessoa que foi seduzida por um outro homem. E no caso, esse Shipei Pum, eu vou escrever na tela esse nome, espero lembrar na edição. Esse homem, ele não era homossexual, mas ele tinha esse desejo reprimido. E ele encontrou um sedutor que conseguiu envolver ele emocionalmente tão forte, ou seja, ele, no caso, esse sedutor que seduziu o Shipei Pum, ele conseguiu até mesmo vender a ideia de que, na verdade, ele era um homem, porque homens na ditadura chinesa, pelo que é explicado no livro do Robert Greene, os homens eles têm mais valores socialmente falando do que mulheres. Então, o Shipei Pum foi seduzido, na verdade, por um homem que fingiu ser uma mulher, mas uma mulher que estava se disfarçando de homem para conseguir ter os privilégios da sociedade chinesa, que é totalmente avessa a mulheres, no caso. Dito isso, toda a sedução desse sedutor foi em torno de fazer com que o Shipei Pum ele acreditasse. Novamente, me perdoa se essa pronúncia de nome estiver errada, porque vocês já me mataram de raiva quando vocês ficaram questionando no meu vídeo do Michael Jackson que eu pronunciei o nome Michael Jackson errado, mas beleza. Deixando esse detalhe à parte. O Shipei Pum, ele foi o tempo todo enganado pela sua própria mente e também pela construção teatral do sedutor que estava seduzindo ele, a acreditar que sim, o sedutor era mulher, então tá tudo bem, eu não sou homossexual. Era uma das preocupações dele, até porque ele tava na ditadura chinesa, né? Ele vivia na ditadura chinesa e tinha um cargo importante lá. Ele não só foi enganado a acreditar que aquele sedutor era mulher, ele só tava tentando ali se livrar, né? Como também, nessa história, ele conseguiu acreditar, porque o sedutor ele enviava cartas, ele conseguiu provar, mesmo à distância, que eles por conta do caso, do relacionamento amoroso que eles tiveram junto, eles tiveram até mesmo um filho. Só que o cara é um homem, tipo, né? Não faz sentido. E dito isso, essa sedução foi tão emblemática que, pelo menos pra mim, o Shipei Pum, ele conseguiu distorcer a realidade a ponto de achar que ele tinha um filho com um homem, sendo que era impossível. E não só um filho com um homem, como também ele terminou, acabou que ele não conseguiu. Eles foram descobertos, né? Esse caso amoroso foi descoberto por pessoas da autoridade chinesa e eles foram presos, no caso, de acordo com Robert Greene. Mesmo na cadeia, mesmo ali preso e com todo mundo ao redor dele, né? Falando que não, ele se relacionou com um homem, infelizmente, né? Deu tudo errado e ele ia ficar preso ali, acabou. Mesmo com tudo isso, ele ainda acreditava que, na verdade, se relacionou com uma mulher e tinha até um filho. Foi a mesma coisa que o Simon fez, por exemplo. Ele conseguiu envolver essas mulheres emocionalmente falando num nível tão forte que elas começaram a distorcer a realidade delas para acreditar que na verdade era só algo momentâneo, na verdade o Simon ia voltar para a vida delas, ele ia casar com elas, tudo. Porém, tipo, não tava ali de acordo com a realidade, mas elas custavam acreditar que tomaram um golpe. Isso é uma construção feita com tudo que foi citado aqui anteriormente. Preocupação com os detalhes, no caso 5 sentidos, um contraste ali muito grande, uma relação não familiar, ou seja, ele oferecia um certo risco, apesar de ser uma pessoa muito interessante de se viver, de estar ali perto dela. Tudo isso foi somando-se para que no final, mesmo quando o golpe já estava claro, as mulheres ainda negassem a realidade, assim como fez o Shipei Pum no livro descrito pelo Robert Greene no livro Arte da Sedução. Então, por incrível que pareça, coisas absurdas como essa, como até mesmo negar a realidade, citado no livro do Robert Greene, e agora aqui nesse documentário que a gente está analisando junto, são completamente possíveis de acontecer. Não são coisas que dificilmente acontecem. Não, pode acontecer. O importante é, quanto mais emocionalmente a vítima tiver, quanto mais emocionalmente ela tiver engajada, maior a tendência dela até mesmo negar a realidade, se possível. Tudo isso para defender as suas emoções, tudo isso para defender aquilo que ela construiu emocionalmente falando. Uma outra coisa muito importante de ser elucidada da técnica do Simon, que também diz muito sobre a análise aqui do livro Arte da Sedução, é que nem toda a sedução dele era uma sedução pautada em uma sedução amorosa, uma sedução que iria seduzir uma mulher para fins amorosos. No caso, o exemplo da segunda mulher, a mulher mais velha, ele normalmente conheceu ela no Tinder, porém ele puxou mais para uma amizade com ela. Tanto é que ele trouxe essa mulher que ele conheceu no Tinder, a segunda mulher mais velha do documentário, ele trouxe essa mulher para conhecer até mesmo a sua namorada, que ele trouxe para conhecer no iate.
Portanto, note que essas técnicas, elas não funcionam só para seduções amorosas, elas funcionam até mesmo para você fazer amigos, ou no caso, né, no caso do Simon, ele iria usar para enganar os amigos dele também. Ele não só dá para usar para seduções amorosas, como políticas, seduções para fazer amigos. Sedução no geral são basicamente as mesmas técnicas, porém você vai lá e nicha para um tópico. Então, quero usar as dicas do Robert Greene para seduzir uma mulher. Beleza, X dicas. Quero utilizar as dicas de sedução do Robert Greene para ter amigos fiéis. Dá também. Então note que persuasão é um assunto muito abrangente que eventualmente você nicha. Isso é algo muito importante de você entender, principalmente se você for ler o livro Arte da Sedução. Ou seja, o Simon ele também utilizou as mesmas técnicas para fazer uma amiga confiar nele a ponto de dar muito dinheiro para ele. No caso, essa foi a mulher que deu recursos próprios, ela nem chegou a se endividar. A primeiro momento, depois ela se endividou, mas a primeiro momento ela deu dinheiro próprio para depois ele ajudar ele. Ela tirou dinheiro próprio. Então, naturalmente, até seduções em relação à amizade, o Simon também conseguiria aplicar esse tipo de golpe utilizando as mesmas técnicas, mas excluindo o fator sexual, por exemplo. Então, basicamente, essas foram as técnicas utilizadas pelo Simon. Mas calma que eu ainda preciso citar algumas coisas muito importantes aqui. Lembra que eu falei que eu ia falar o porquê você deveria ler o livro? A primeira coisa que eu vou dizer então pra ti é como você pode então se defender dessas técnicas. Então, antes de explicar como você poderia se defender utilizando o livro Arte da Sedução, como você poderia se defender dessas técnicas, eu preciso te passar um recado importante para você que gosta de ler livros técnicos e que quer ser mais inteligente no geral. Aqui na Orbugs eu divulgo a minha comunidade, que é a comunidade da OurZ. Calma, é de graça. Essa comunidade é basicamente você entrar aqui no link da descrição, que eu vou deixar, ou nos comentários fixados. Você vai deixar o seu nome e e-mail e você vai entrar no meu grupo do Telegram. Lá no grupo do Telegram eu compartilho não só conteúdos que eu posto aqui na Orbugs, como eu converso com as pessoas que entram lá. Então, já conversei bastante sobre sedução, já tive bastante insight de conteúdo aqui pra fazer na Orbugs, graças ao pessoal que entra na comunidade. Eu não só converso com vocês, como eu publico os conteúdos quando saem aqui no YouTube, ou o que eu pretendo fazer, seja no YouTube, no site. E não só isso, como eu também divido com o meu sócio Diego, da Our Sapiens. Ele é muito mais focado em filosofia, por exemplo. Ele lê livros de filosofia. A proposta dele é autodesenvolvimento. Então ele tem a premissa de te ajudar a se desenvolver como pessoa, ser uma pessoa melhor no geral. Ele também fala de sedução, naturalmente, ele leu o mesmo livro que eu, porém, ele foca muito mais nessa questão de filosofia, de fazer você ser uma pessoa melhor por meio da filosofia. Eu e ele estamos na comunidade ali conversando com vocês, e não só isso, como também deixamos claro quando a gente posta vídeo, quais ideias de conteúdo a gente poderia ter por meio de vocês. Então entra aqui na comunidade se você quer ter esse acesso mais próximo a gente, se quer dar ideia de conteúdo, se você quiser conversar com pessoas que também leem livros. A comunidade está aberta para você, é gratuita. Então entra lá no grupo do Telegram para que a gente tenha essa proximidade maior. Eu tenho certeza que você vai gostar. Lembrando que a missão da OurZ é tornar você uma pessoa mais inteligente por meio dos livros técnicos, por meio da filosofia, ser uma pessoa financeiramente melhor também, uma pessoa mais produtiva. A gente faz uma abordagem holística, tudo graças aos livros que a gente mesmo lê, eu e o meu sócio Diego. Tudo isso para fazer uma abordagem holística, para fazer você ser uma pessoa mais inteligente, ser uma pessoa melhor no geral. Então entra na comunidade aí, primeiro link da descrição e também dos comentários. Dito isso, vamos entender agora como se proteger, falando de sedução, de um tipo de case como esse. Lembrando, se você tiver novamente alguma dúvida, entra lá na comunidade e manda também. Eu vou adorar ter uma noção maior de como eu poderia te ajudar utilizando as dicas desse livro. Mas, como você poderia se defender então? Para se defender desse tipo de sedução, eu já vou deixar uma coisa bem clara aqui, o próprio livro Arte da Sedução deixa claro. Vai ser impossível você se defender desse tipo de sedução. Exatamente isso que você entendeu, vai ser impossível. Não tem essa de você se defender de uma sedução, você ser inseduzível, não faz sentido. Todos nós, você que está assistindo, todo mundo aqui que está assistindo, os seus pais, a sua família, os seus amigos, todos temos em comum vazios. Todos nós temos necessidades, temos carências, temos algum tipo de necessidade que queremos preencher de uma forma ou outra, seja com pessoas, seja negando a realidade. De alguma forma a gente tenta preencher esses vazios.
Assim como no caso das mulheres seduzidas pelo Simon, existiam muitas questões como, por exemplo, aventura, romance, que elas não tinham. Por mais que elas reprimissem isso, ela não acredita no amor. O fato dela reprimir já faz com que ela tenha ainda mais desejo, esse desejo vira mais tantalizador. No caso, o efeito tantalizante descrito no livro do Robert Greene é: você retrai, você tenta reprimir tanto um desejo, ou você tem um desejo reprimido, seja por você mesmo, pela sociedade, esse desejo é tão reprimido que na verdade você não quer continuar reprimindo ele, você quer cair na tentação. No caso, é o efeito tantalizante. O efeito tantalizante vem da história mitológica de Tântalo, que é basicamente a história de uma pessoa que foi punida por Zeus, um deus que foi punido pelos Zeus, a viver a eternidade não podendo sanar a sua fome e não sanar a sua sede. Como que isso funcionava? Ele foi jogado num rio cheio de árvores frutíferas. Porém, toda vez que ele tentava tomar água, a água do rio se secava. E quando ele ia tentar pegar uma fruta, essa fruta ela acabava escapando da sua mão. Esse é o efeito tantalizante, citado no livro do Robert Greene, para explicar por que tentações são tão poderosas. Então, se você tenta reprimir o seu desejo, o que você vai estar fazendo, na verdade, é facilitar uma sedução que você venha a cair futuramente, inclusive de golpistas. Porque você tá ali com um desejo tão reprimido que o primeiro que supostamente te entender, sanar ali o seu desejo, mesmo que minimamente, se existir essa pessoa, ela vai conseguir te influenciar emocionalmente muito mais. Portanto, não tente ser o cara que vai ser inseduzível. Tente ser o cara consciente do que te seduz. Se você sabe o que você sente falta na sua vida, o que você quer, o que você espera de alguém, e tem não só toda essa consciência, como também a paciência para não cair nos braços da primeira pessoa que te der essa atenção, que tentar sanar esses desejos, se você tem essa consciência, dificilmente você cai em golpes como que as vítimas do Simon caíram. Portanto, tente a todo momento trabalhar a consciência do que seduz, ler o livro vai te ajudar, ter consciência não só do que seduz, como também daquilo que te seduz, ou seja, as técnicas, e também entender as técnicas que funcionam com você, e não só isso, como também a aceitação. Sim, você vai ser seduzido é bom, você tem que sim experimentar o amor em algum momento, você tem que se experimentar ter alguém que gosta de você, porém, não fica, depois de ler o livro, e também depois de ver um vídeo como esse, não fica bitolado em tentar: nossa, eu não quero mais ser seduzido, nossa, eu vou fazer de tudo pra não ter uma carência. Não, só aceita. Se você só aceitar e entender o processo, fica muito mais tranquilo de você lidar com esse tipo de situação e até mesmo não cair em golpes assim. Uma outra coisa também importante que você também aprende lendo o livro da Arte da Sedução, que não só você vai ter sim momentos em que você vai ser seduzido, como também, isso é importante, você não vai seduzir todo mundo. Não é todo mundo que tem justamente as carências, as necessidades, os vazios, não é todo mundo que tem as necessidades necessárias para você seduzir. Ou até mesmo, você pode preencher vazios que não existem daquela pessoa. Vou ser um pouco mais claro aqui. Pode ser que você tente seduzir igual o Simon, mas você não consiga prover, ou até mesmo não consiga ser o que o Simon é para esse tipo de pessoa. Pode ser que as suas características sedutoras, e nisso existem 10 estratégias sedutoras que eu já abordei aqui no canal sobre, existem ainda outras 10 estratégias, características sedutoras, que vão variar de vítima para vítima. Tanto é que o Greene, no processo sedutor, ele não só fala das personalidades, como ele também dá o processo sedutor, são 24 etapas do processo sedutor, ele vai deixar claro no primeiro processo, que é você encontrar a vítima certa. Que é basicamente a pessoa que vai ter os vazios, as necessidades, que vão totalmente de encontro com aquilo que você tem de naturalidade. Então, de repente, você vai encontrar uma vítima que é muito mais suscetível à coqueteria do que outras, ou seja, vítimas que sofrem muito mais com retraimento social, você se afastar dela do que outras. Tanto é que, por exemplo, no caso do coquete, vão ter vítimas do coquete que elas sim vão ser mais carentes, porém se o coquete utilizar as mesmas estratégias que ele utiliza em vítimas carentes de atenção em pessoas que não têm tempo, pessoas que trabalham muito, ou pessoas que no geral não têm tempo, ou têm preocupações maiores, mais relevantes na vida delas, do que necessariamente a busca por um amor, o coquete ele já não consegue trabalhar bem com essa vítima, porque a melhor estratégia dele, que é o retraimento social, não vai funcionar com alguém que não tem tempo para pensar nele, por exemplo.
Então, para cada estratégia sedutora tem uma vítima adequada para isso. Tanto é que no livro também tem a teoria das vítimas. O Robert Greene tenta padronizar quais são as vítimas certas para determinados tipos sedutores. Então, naturalmente, você não vai ler a arte da sedução e você não vai seduzir todo mundo. Tira isso da sua cabeça. Assim como você também não vai ser inseduzível, você também não vai ser o maior sedutor de todos os tempos. Porque, naturalmente, você tem que se preocupar, não só porque é impossível, mas também pensando no seu psicológico. Você só vai seduzir as pessoas que vão estar suscetíveis a você, assim como pessoas que vão te seduzir também. Uma sedução é uma via de mão dupla. Você seduz e é seduzido também. Tanto é que o Robert Greene, ele deixa uma frase muito interessante para elucidar esse ponto que eu falei, que é a seguinte, abre aspas. Deixar em paz as pessoas inacessíveis a você é um caminho sensato. Você não pode seduzir todo mundo. Por outro lado, precisa perseguir ativamente a presa que reage da maneira certa. Ou seja, mesmo o Simon, que tem uma estratégia muito bem consolidada, com toda a certeza do mundo, ele não conseguiu seduzir todas as pessoas com que ele teve contato. Ele simplesmente achou as pessoas certas, as vítimas mais suscetíveis a ele, e perseguiu elas até, infelizmente, concluir o seu golpe. Portanto, a única arma que você pode ter lendo o livro e usar eventualmente para se defender de pessoas como Simon é ter a consciência das técnicas citadas no livro e saber identificar o momento em que você deve, não preciso parar aqui, preciso refletir, tá acontecendo isso, eu sei como funciona o processo sedutor, será que eu não posso estar caindo numa enrascada? É o máximo que você pode fazer. Obviamente, dependendo do quão experiente você for em aplicar as dicas do livro, você vai começar a ficar cada vez mais esperto em não só evitar golpes, como também entrar em relacionamentos muito mais significativos para a sua vida como um todo. De qualquer forma, eu separei aqui 4 dicas para você se proteger de pessoas como o Simon, naturalmente utilizando as dicas do livro. Separei 4 dicas específicas para você já utilizar a partir de agora. A primeira dica é: evite se relacionar por pura carência, principalmente se você for um homem. Digo isso porque nos homens você percebe com muito mais facilidade essa nuance, que no caso é o homem que tenta dar atenção para qualquer mulher que ele, por exemplo, acha bonita, a custo de tentar se relacionar com ela. Se você conhece um homem assim, você já deve ver de longe que ele exala desespero e carência e insegurança. Não só isso é ruim pro homem, na hora que ele vai tentar seduzir, como também facilita para mulheres golpistas, por exemplo, encontrarem as supostas Simons da versão feminina. Fica muito mais fácil para essas mulheres maléficas aparecerem na vida desse homem. No caso, um homem carente, ele é presa fácil de mulheres como as que vão justamente atacar na carência dele, porque ele é um alvo fácil. E não só homens, existem também mulheres carentes, é o exemplo do próprio documentário do golpista do Tinder. Então, a primeira dica é, evite a carência. Se você evitar a carência, você trabalhar um pouco mais o psicológico para não só aplicar as dicas do livro nas pessoas, como também em si, você também, ao ler o livro Arte da Sedução, você desenvolve um autoconhecimento muito maior em relação a si mesmo. O primeiro passo é você não ser carente, principalmente desenvolvendo autoconhecimento. Será que eu preciso mesmo entrar num relacionamento? Será que eu não tenho algo mais importante para fazer que não só se resume a relacionamentos? A segunda dica é um pouco mais óbvia, mas leia o livro e tenha consciência das técnicas. Ou seja, quanto mais você se deparar com técnicas como essa utilizadas pelo Simon por outros tipos de sedutores, por outros arquétipos, outras estratégias, quanto mais você ter acesso conscientemente a elas, mais fácil você vai notar esses padrões, mais fácil você também vai conseguir lidar, principalmente quando encontrar um golpista. Imagina como seria a vida dessas mulheres se elas tivessem noção mínima, lendo o livro ou não, dessas técnicas utilizadas pelo Simon. Talvez elas teriam até uma maneira melhor de lidar consigo mesmas em relação ao golpe que elas tomaram. Óbvio que não é certeza, não é garantia, porém, talvez ajudaria. É uma das formas que talvez protegeriam essas mulheres, não só elas como talvez você, de cair em golpes assim. Terceira dica: tenha uma pessoa de confiança para dividir o que você sente. No caso, uma das mulheres do documentário até foi questionada por algumas amigas no WhatsApp, no grupo do WhatsApp. Será que esse cara não vai te aplicar um golpe, amiga? Será que você não deve tomar cuidado? Será que ele não vai te sequestrar? A primeira mulher do documentário, ela tinha esse círculo de pessoas, porém,
ela em algum momento não deu ouvido a elas, talvez não conversou, não especificou a situação que ela estava passando ali. Quando você divide a sua situação com pessoas ao seu redor, com amigos, principalmente de confiança, que você é aberto em relação aos seus sentimentos, uma pessoa de fora ela tende com muito mais facilidade ver que você tá caindo numa enrascada emocional. E não, você não vai conseguir identificar isso por conta pelo seguinte, é mais fácil você perceber um golpe em terceira pessoa, igual você aqui estamos analisando o caso das mulheres que sofreram com o golpista do Tinder, é muito mais fácil esse tipo de situação do que as mulheres que estavam ali, que sofreram golpe, terem percebido o que o Simon estava fazendo. Então imagina você ter um grupo de amigos, ou um só amigo já é o suficiente, que leu o livro Arte da Sedução, e você pode conversar com ele, porque ele entendeu o livro, sobre a sua situação amorosa. Isso é muito importante. Eu não só li o livro e entendo as práticas, como também eu tenho essa pessoa que me ajuda a entender essas nuances de sedução quando eu quero entender algo que está acontecendo na minha vida. Porque em primeira pessoa é muito mais difícil dissociar a sua emoção do seu racional do que contratar uma pessoa de fora, um amigo, um terceiro, para tentar elucidar o que você está passando. Porque a pessoa que está de fora, ela se importa contigo, sim, existe uma emoção, um vínculo ali, um interesse dela em te ajudar, principalmente se ela for uma pessoa que gosta de você. Existe não só esse interesse, porém, esse interesse dela, ela vai tentar fazer de tudo para analisar de forma racional, nem sempre, é claro, mas ela vai tentar analisar de forma racional se você vai estar caindo numa enrascada ou não. E mesmo que ela faça uma análise mais emocional, do tipo, ela não foi com a cara da pessoa que você tá perguntando, né, da pessoa que você tá querendo garantir que você não vai sofrer, você vai ter um feedback muito importante que talvez você não teria. Ela vai te dar uma descrição, eu não fui com a cara dessa pessoa por XYZ, mesmo que sejam motivos emocionais, talvez isso já desperte em você, principalmente se você ler o livro, alguma coisa ali de, será que vai dar errado? Será que eu não vi isso mesmo? Então, ter pessoas ali de confiança ao seu redor, como a terceira dica aqui, é muito importante. Já vai te livrar de muitos golpes, principalmente se você tem pessoas de confiança que você realmente escuta. É muito importante você escutá-las também. A quarta e última dica aqui é: banque o difícil. Não caia nos braços da primeira pessoa que você se sentir seduzido. Qual que é a ideia por trás disso? Obviamente que no caso do Simon, ele construiu o cenário perfeito. Nesse caso, a quarta dica fica praticamente impossível de aplicar com ele. Mas quanto maior for a sua autossuficiência e o seu cuidado em se relacionar com as pessoas, ou seja, você não se entregar para qualquer pessoa, muito mais fácil fica evitar golpes assim. Porque você vai tentar buscar naquela pessoa sinais de entrega também da parte dela. Será que ele realmente tem algo a perder se eu não me relacionar com ele? Será que se eu não for totalmente ali com ele, totalmente entregue àquela pessoa, será que ela tem algo a perder? Será que ela... Entendeu? Nesse sentido, se você dificultar a sedução, você não ser uma pessoa fácil, você não se relacionar de maneira fácil com as pessoas, você buscar ali valores, até mesmo valores morais na relação, fica muito mais fácil você evitar golpes assim. Porque primeiro, você não demonstra carência, que é a primeira dica, e você também tem o fator de não estar totalmente emocionalmente engajado com a situação, ou seja, você pensa um pouco mais com a cabeça, pensa com o racional. E não só isso também, uma sedução que você não facilita também fica muito mais interessante para você. Pensa na sua vida, com as suas experiências, o que é mais interessante? Aquilo que é difícil de se obter ou aquilo que é fácil de se obter? Aquela pessoa que você conseguiu seduzir, se relacionar com ela mais facilmente, ou aquela pessoa que teve um grau de dificuldade, que você sabia que tinha uma esperança, mas não foi tudo tão simples? Quanto mais difícil for, e obviamente haver ali uma ponta de esperança para você, de fato ter a possibilidade de você se relacionar com aquela pessoa, quanto mais difícil for, quanto mais difícil ali acontecer aquele vínculo, mais você vai valorizar ele. Então talvez se as vítimas elas fossem um pouquinho mais seletivas. Note, a vítima é vítima. O Robert Greene cita a vítima como alguém que é seduzido, alguém que está sendo seduzido por um sedutor. Por mais que a vítima ali está sendo alguém passivo, no fim das contas, talvez essa autoconsciência ajudaria elas de certa forma. Mas, como eu disse, essas 4 dicas são específicas, mas não são garantias.
visto que o próprio livro ele deixa claro que não são garantias de que você iria se safar de um Simon. Você talvez só iria ter consciência de todo o processo e talvez iria se dar mal igualmente. A diferença é que consciente. Porém, as probabilidades já diminuem aqui nesse caso, é claro. Então, qual que é a minha conclusão aqui sobre esse documentário da Netflix sobre o Simon Leviev? Basicamente, ele é um sedutor extremamente astuto, mesmo nem tendo lido o livro Arte da Sedução. Digo isso porque, lendo o livro, você percebe o quão linear, de certa forma, o quão astuto eram as estratégias que ele conseguiu utilizar. E eram estratégias óbvias, principalmente para quem lê livro. Porém, ele conseguiu utilizar elas sem nem sequer ler o livro. Então, você pode falar assim, ah, legal, Carlos, o livro fala dessas estratégias, mas, pô, o Simon nem utilizou estratégia nenhuma, porque você pode pensar que estratégias necessariamente precisam ser racionais, ou seja, você precisa ter consciência de toda a ampla característica que faz aquela estratégia dar certo. Não, você não precisa saber de tudo para fazer uma estratégia dar certo, você pode ter uma estratégia sem nem ter consciência da aplicabilidade dela. Então, por exemplo, o próprio Simon, ele utilizou sim estratégias, mas ele não tinha consciência de que elas existiam. Ele talvez, por experiência pessoal, por facilidade, talvez com as experiências pessoais dele, experiências mesmo a posteriori, no caso, experiências pessoais de viver ali, tipo, ele tem 20 anos de idade, ele teve experiências a posteriores, físicas dele, de 20 anos de existência dele. E não experiências a priori, que são experiências dedutivas. Mesmo ele não tendo as experiências dedutivas a priori, ele não precisou ter justamente lido o livro, ele não precisou buscar essa informação em nenhum lugar, ele simplesmente, por experiência própria de vida dele, ele conseguiu seduzir essas mulheres utilizando as dicas do livro. Imagina se ele tivesse a experiência a priori, que é ele, por meio das deduções, por meio da inteligência dele, também lê o livro Arte da Sedução. Ele seria alguém 10 vezes pior, talvez. Portanto, com o livro Arte da Sedução, acredito que você vai conseguir não só se defender, como também utilizar essas técnicas ao seu favor. Seja para seduzir, seja para defender, seja para entender as pessoas. Ou seja, ter essa análise em terceira pessoa, que é o que eu estou fazendo nesse vídeo, por exemplo. Então eu te deixo recomendado aqui para você, em algum lugar da tela eu vou deixar o vídeo no qual eu estou falando por que você deveria ler o livro Arte da Sedução. Você deveria ler esse livro principalmente se você quer evitar pessoas como o Simon e se tornar uma pessoa mais agradável no geral. Você também quer seduzir as pessoas, você quer ter amigos, relacionamentos amorosos, você quer ter tudo isso. Então, segue esse vídeo aqui que você vai entender o porquê você deveria ler o livro Arte da Sedução hoje.